Ai, glória a Deus, que bom. Que bom ver a nossa casa cheia de gente que a gente ama. Que bom a gente ver que o Senhor vai trazendo aqueles que têm que estar perto. E tem um texto que eu amo demais, que diz que o Senhor acrescentava aqueles que tinham que vir. E eu tenho essa convicção tão grande, cada vez que eu venho para cá, eu falo, Senhor, manda aqueles que têm que vir. E se você está desobedecendo o que o Senhor está mandando de vir, venha. Não deixe de vir para a casa do Senhor. Ponha o seu tempo de adoração ao Senhor como uma prioridade. Nós não damos o que sobra ao Senhor, como Moisés acabou de falar, mas nós vamos dando nosso tempo em generosidade para o Senhor. E que bom que você escolheu estar com a gente aqui presencialmente. Que bom que você também escolheu estar online, mas a gente espera, se você está online, você está por aqui, venha presencialmente. Amém? Tem espaço para quem quer vir presencialmente, gente? Tem, amém. Então você pode ficar longe, você vai ficar separado, a gente tem bastante espaço. Mas nós vamos ver uma igreja que realmente transforma o lugar onde a gente chega. E essa semana eu tenho um assunto que eu acho que está na boca de muita gente, que é um tal de uma nova rede social que apareceu agora, que chama Clubhouse. Quem ouviu falar de Clubhouse? Quem não aguenta mais o Clubhouse? Adorei a brincadeira. É uma nova rede social, para quem não sabe, é baseada em áudios. São salas de conversa, de áudio ao vivo. Não fica gravado, não tem imagem, só tem uma pequena imagem do seu rosto. Então não tem como mostrar uma coisa que você não é ali. Você tem que ter conteúdo e tem que poder falar. Se você fala, você entra numa sala, você fica lá de audiência. Depois, se você for conhecido, alguém dos speakers, né, das pessoas que estão falando lá, te conhece, você aparece numa outra listinha. E depois, se alguém te chama para falar, aí você sobe para a área do microfone e você tem um microfone aberto. E essa semana me deram um microfone na minha mão, não aguentei, me empolguei. Né? Acontece, quem me conhece sabe que não pode dar um microfone na minha mão. Me deu possibilidade, difícil deixar aquele negócio fechadinho ali. Mas é engraçado porque o que acontece é que tem muita gente usando como uma espécie de palanque. Então, se deu voz para todo mundo, e quanto mais seguidores, mais voz. E aí tem muita gente que está tomando um lugar de muito conhecimento, sim, pessoas com muitos resultados, mas outras pessoas com uma vida com uma forma um pouco, vamos dizer, questionável de vida, mas que ali tiveram um palanque, estão dando, então as pessoas vão e fazem perguntas. Então as pessoas que estão lá com o microfone aberto falam então o que elas acham dessas coisas. E quando eu estava hoje pensando, e essa semana pensando sobre essa palavra, e eu lembrei, eu estava pensando, tenho pensado muito Clubhouse. Eu comecei recebendo todas as notificações, e depois eu apaguei tudo, porque se tem uma coisa que é viciante esse Clubhouse, porque você não quer perder nenhuma das conversas, a sensação que se você não está lá, você está perdendo. Se você está perdendo, você está numa sala, tem outra sala acontecendo. E vai dando uma sensação de que tudo que eu preciso de informação para me fazer uma pessoa de sucesso está no Clubhouse. Só que o que me fez pensar essa semana é que tudo que eu preciso para ser uma pessoa de sucesso está nesse livro. E eu não preciso estar no Clubhouse, em nenhuma sala do Clubhouse, para poder conhecer o que está nesse livro. Porque essa é a verdade. Não é a verdade segundo os olhos de X ou Y ou Z, mas é a palavra segundo a verdade, é Cristo. Então isso me fez pensar muito de onde eu estou tirando as informações, do que é certo, do que é, o que é pecado, o que não é pecado, o que é graça, o que não é graça. E eu vejo muita gente tendo opiniões muito diferentes, e hoje a igreja está polarizada, assim como a sociedade está polarizada. E o que é interessante é que quando a gente vai ler o livro de Romanos, e agora Paulina e Ivan, que eu sei que estão quase chegando aqui, estão fazendo quarentena, e a Paulina fala, toda vez que alguém vai ler Romanos, ela pensa em Romanos. Um texto muito difícil de entender. Né? Muita gente fala, Romanos é difícil. E eu quero começar lendo um texto que está em Romanos. E eu vou começar por ele, mas a gente vai caminhar por Romanos. E fazendo um outro adendo, eu não sou professora de teologia. Eu vou compartilhar com o estudo o que o Senhor tem falado no meu coração. E eu quero, na verdade, que você saia daqui querendo ler Romanos inteiro. Então, se tem um objetivo que eu tenho agora, é que você leia, saia daqui e fale, eu quero ler o livro inteiro. E o que eu não conhecer, eu vou me matricular no Grow. Quem está fazendo Grow aqui?
Grow é a nossa escola teológica. Se você não está entendendo, você vai para o Grow. No Grow a gente aprende exatamente o que Romanos diz com o super professor, nosso querido Vini. Mas eu estou aqui para te lembrar de algumas coisas e eu quero ler com você um texto que está em Romanos 5, 20. Eu vou ler só o 20. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Quem já ouviu esse texto? Não muita gente. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. E eu tive essa experiência com esse texto mais de um ano atrás, foi pré-pandemia. Com uma amiga no Vida Coffee, ela estava frequentando o Vida Coffee, ela pertencia a outra igreja, numa outra realidade. E um dia eu conversando com ela, falando sobre a liberdade que nós temos em Cristo, e eu falei assim, porque o nosso pecado, ele não determina quem nós somos, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. E ela ficou olhando para mim e falou, eu falei, você já ouviu esse texto, né? Ela falou, não. Eu falei, há quantos anos você está na igreja? Ela falou, 14 anos. E aquilo me chocou. Porque como que você pode estar 14 anos caminhando com Cristo sem entender a graça de Deus, que é superabundante em cima do pecado. Onde tem muito pecado, tem muito mais graça. Agora, só para a gente começar e ninguém usar essa palavra depois contra mim, não, esse texto não te dá licença para pecar muito, porque então a graça vem muito, ok? Então se alguém estava pensando, agora eu vou pecar, porque onde abunda o pecado, superabunda a graça. Não, nós vamos voltar lá e vamos entender um pouco esse caminho de Paulo. O que está acontecendo é que Paulo escreve uma carta para uma igreja que está em Roma, que apesar de naquele momento o que estava acontecendo, a vida de Jesus, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, aconteceu durante o Império Romano, estava numa esquininha lá do Império Romano, na Palestina, em Judeia. Aquilo está acontecendo, mas em Roma ninguém está sabendo o que está acontecendo, porque diferente de 2021, as notícias não correm assim tão rápido. Hoje o Elon Musk faz um tweet e a bolsa, na verdade a bolsa não, né? Mas como que chama? Os bitcoins, olha lá, tem bitcoin aí. O bitcoin cai ou sobe. Porque a notícia vem assim, mas antigamente não era isso que acontecia. Demorava a coisa para chegar. E o que acontece é que Paulo tem um encontro com Jesus. Paulo é um cara, ele é muito preparado. Ele é um intelectual. Ele foi preparado, ele é um estudioso, ele conhece a lógica grega. Ele tem muito conhecimento técnico da lei. Ele tem muito conhecimento técnico da lei. Então ele não é um curioso. Porque tem muita gente hoje que usa a palavra de Deus de curioso. Ele não lê nada, ele não lê a Bíblia. Ele pega o que ele quer para dar sustentação o modelo de vida que ele sustenta. E ele conta para todo mundo, ele põe Bíblia e fala palavrão. E aí você fala, uau, que incrível. Uau, o cara é um gênio, mas não tem como sair. Lembra? A gente falou sobre isso, não tem como sair das coisas. Então não dá para falar que você é uma pessoa que conhece a Cristo, porque você conhece a lei, mas não vive ela. E o que Paulo está falando aqui, e ele escreve essa carta, porque ele fala assim, olha, eu sei, eu era fariseu era o cara que cumpria a lei completamente, ele perseguia os cristãos, então ele tem um encontro com Jesus ressuscitado, ele muda de vida, muda de nome, começa a falar, gente, eu preciso falar para todo mundo, vai viajando e vai compartilhando isso, e de repente ele sabe que as igrejas começaram a ser estabelecidas em lugares, ele nunca tinha ido a Roma, mas ele tinha encontrado irmãos que tinham conhecido a palavra, estavam lá. E o que aconteceu é que depois de 30 anos, mais ou menos, do que tinha acontecido com Jesus, mais ou menos uns 5 anos depois que ele tinha começado 30 anos depois que tinha acontecido com Jesus, logo depois ele é transformado, ele muda de nome, e então ele escreve essa carta para falar, gente, sabe o que está acontecendo ali em Roma? A igreja dividiu. Porque tinha os crentes judeus e os crentes não judeus. E aí eles foram expulsos, daqui a pouco eles voltam. Uma confusão que estava acontecendo lá. Parece o que a gente vive hoje.
Porque aí tinha uma parte que falava que, não, isso aqui tem que fazer. Não, isso aqui é aquilo ali que tem que fazer. E eles não entravam no acordo e o que aconteceu é que a igreja estava arrebentada. Existia um combate para saber quem estava certo. Existiam vozes falando, eu estou certo, eu que estou, você tem que se circuncidar, não tem. Ele fala, peraí que vocês não estão entendendo nada. E essa carta de Paulo aos Romanos, ela foi escrita para quê? Para que a igreja fosse forte e que através de uma igreja forte, mais nações pudessem conhecer a Cristo. E eu amo essa parte porque o objetivo de Paulo era chegar à Espanha, que é a minha nação do coração. Então é isso que ele queria. Então quando você lê Romanos, você tem que entender o que está acontecendo, que o que Paulo queria é que a igreja fosse forte. Então se nós queremos hoje ter uma igreja forte, a gente precisa ler Romanos. A gente precisa entender onde que a gente está se perdendo. E Romanos é um texto super difícil, complexo de entender, no sentido de que é a carta mais importante que ele escreveu, a mais densa, a mais completa da percepção de Paulo sobre o Evangelho. Mas você sabe como que ele escreveu isso aqui? Ele escreveu enquanto ele caminhava e passava por um montão de dificuldades. E aí eu e você queremos viver o Evangelho e a gente quer uma vida bem tranquila. E a gente acha que o Senhor vai construir em nós fortalezas e fundamentos do nosso andar com Jesus com a vida de boa. Não. Essa joia que sai daqui nessa carta de Paulo aos Romanos acontece porque ele estava passando perrengue. Ele dá a maior explicação de Paulo dos Evangelhos sobre a vida, a morte e a ressurreição de Jesus. Ele explica que o Evangelho revela a justiça de Deus. Ele explica como o Evangelho criou uma nova humanidade. Ele explica como o Evangelho cumpre a promessa de Deus a Israel. E ele unifica a igreja. Então a gente vai caminhando pelo livro de Romanos e do capítulo 1 ao 4. Ele mostra que a humanidade está desesperadamente presa no pecado e precisa ser resgatada. E aí você entra no Clubhouse e você vê o tipo de conversa que está acontecendo. Sim, hoje, em 2021, a humanidade está desesperadamente presa no pecado. E nessa humanidade desesperadamente presa no pecado, eu quero que você seja honesta agora. Seja honesto, honesta. E se entenda como que nós estamos presos ao pecado. Que a nossa natureza, ela é pecadora. Eu não caminho no pecado, mas eu tenho uma natureza pecadora. Paulo também conta que as pessoas, mesmo tentando cumprir a lei, elas não podem resgatar a outros. E aí eu me identifico de novo, porque eu tento fazer tudo certo, mas não é o que eu faço que consegue resgatar ninguém. Porque no fim das contas, o que eu quero fazer, eu não faço. E o que eu não quero fazer, é isso que eu faço. Paulo também fala que Deus resgata o mundo através da morte, da ressurreição de Cristo, e a justiça de Deus é feita. Há uma justiça de Deus, e o Antônio pregou agora há pouco no culto em espanhol sobre isso. A gente tem um senso de justiça que ele é muito flexível de acordo com o meu interesse e o seu interesse. O Espírito Santo me deu assim, porque esse fim de semana eu falei uma coisa, o Antônio me contou uma notícia, eu falei, isso é uma injustiça. E eu estava aqui sentada ouvindo ele pregar, porque quando o marido prega, o Espírito Santo também fala com a gente. E eu falei, tão injustiça, né? Você é tão cheia da justiça. E a gente manipula o que é justiça, mas para Deus tem um modelo. E a justiça não é o que eu acho que é justiça. A justiça é o que Deus estabeleceu como justiça na sua palavra. E aí Paulo ele entra na justificação pela fé. E o que é justificação pela fé? E a gente cantou na primeira música, eu sou justificado em Deus. O caminho da justificação é assim, eu sou pecadora. O homem pecou, lá em Adão, o homem pecou, o pecado entrou por Adão no mundo. O pecado é o que separa a gente de Deus. Quando esse pecado me separa,
Deus não quer que isso aconteça, então Ele deixa que o meu pecado caia todo sobre Jesus. E não é sobre o que eu faço que eu sou livre do pecado. É sobre como eu creio que aquilo foi suficiente para me limpar do pecado. Isso é justificação pela fé. Quando nós confiamos na morte e na ressurreição em Jesus, a gente muda de status. Quando a gente tem um relacionamento certo com Jesus, um relacionamento limpo, verdade, não do que você parece ser. Tem muita gente que fala, tem que pregar, tem que orar do jeito certo. O jeito certo de orar é de verdade, com a verdade. Nomeie o teu pecado diante de Deus. Ore de verdade. Não ore as palavras certas, porque não tem palavra certa que faça fazer o seu coração parecer uma coisa. Porque Deus conhece exatamente o seu coração. E Paulo vai falando também sobre que ser parte de uma nova família, família de Cristo, é um novo estilo de vida. Então a primeira coisa, eu reconheço através da fé que o meu pecado me separa de Deus, mas por fé, Jesus tomou aquilo no meu lugar, Ele levou toda a minha culpa. Agora, eu já não sou mais condenado, já não há mais condenação sobre mim. Agora eu sou parte de uma nova família, e essa família me leva e me ajuda no meu processo de chegar no novo futuro, que é a eternidade. Para ser parte da família de Deus, eu vou ter que escolher um novo estilo de vida. E o estilo de vida que Paulo fala aqui na palavra. Paulo volta lá para Adão e fala que Adão escolheu o pecado e contaminou toda a humanidade. E o pecado é pior que o Covid. Porque o pecado não tem quem fique sem, não tem quem não tenha sintomas. A gente está morrendo de medo desse vírus, mas muitas vezes a gente não tem medo do pecado. A gente não tem consciência que ele se espalhou imediatamente pela humanidade, porque nós viemos de Adão. Então quando eu vim de Adão, Adão escolheu o pecado, isso se contaminou sobre todos nós. Mas da mesma forma que esse pecado e esse vírus do pecado contaminou a toda a humanidade, Jesus, um homem, tomou sobre si todo o pecado. Só que eu só tenho acesso a isso quando eu creio. Não é quando eu dou o dízimo, não é quando eu sirvo na igreja, não é quando eu pareço crente. Eu tenho acesso ao que Jesus fez na cruz quando eu creio. Não é pela minha obra, mas é pela fé. E Deus fez isso, mandando Jesus, porque Jesus, ao contrário de Adão, ele andou em fidelidade e obediência ao Pai. Adão escolheu desobedecer. Deus foi muito claro com Adão. Adão, dessa árvore não coma o fruto. E eu e você, muitas vezes, a única coisa que Deus falou disso, não faça. É aquilo que a gente quer. E Deus te falou, não é para você viver esse tipo de vida, mas isso é que eu quero. Porque eu sou cool. Eu não sou um crente antigo. Eu não sou um crente quadrado. Eu não sou aquilo. Deus falou, não. Mas é outra coisa que você quer, pega o eu. Põe aonde, gente? No bolso. E vai viver o que Jesus fez por você, porque Ele andou em fidelidade e em obediência. E é dessa família que agora eu quero fazer parte. E eu não faço parte porque eu escolhi fazer coisas para Deus. Eu vou fazer parte da família de Cristo, porque eu escolhi, porque eu decidi crer que Ele fez aquilo por mim. E eu acho lindo porque a gente começa a ler que Paulo, quando a gente lê Romanos, a gente conhece a identidade de Paulo. E eu vou ler na Bíblia a mensagem, porque Romanos é muito profundo. Aí eu vou para a mensagem para ser um pouco mais fácil, tá? E eu vou ler o versículo 1, diz assim: eu, Paulo, sou um fiel escravo de Jesus Cristo, escolhido como apóstolo autorizado para proclamar o que Deus tem falado e feito. E escrevo essa carta a todos os cristãos de Roma,
amigos de Deus. Paulo sabe quem ele é e Paulo sabe para onde ele vai. Eu sou escolhido pelo Senhor, eu e você somos escolhidos. Então, a partir daí, eu caminho como escolhido. Eu não caminho como alguém que decide o próprio destino. Eu caminho de acordo com o que Deus tem para mim. Para de ficar buscando o destino que os outros falam que você tem. Vou te dar a chave do destino. A chave do destino está aqui. É a vida eterna com Cristo. Essa que é a minha meta, essa que é a tua meta. As outras coisas vão acompanhar quando a minha meta está no lugar certo. A gente está cheio de ouvidos abertos para o que o mundo diz, mas esquece que a verdade está aqui. O Paulo sabe e entende que a realidade da humanidade é a morte. Paulo ensina que a lei não pode salvar. Mas deixa eu fazer a conta, olha, de 4 domingos no mês, eu fui em 3 cultos, eu servi em 2, eu dei até oferta para missão, comprei coxinha e o moletom. Moisés, já estou feito. Pastor, já está cumprido. Eu até postei, eu falo isso toda mensagem, não falo? É porque eu vejo muito isso, gente, desculpa. É lei. O que está acontecendo dentro do seu coração quando você faz isso? Você está fazendo para que todo mundo veja o que você está fazendo? Ou você tem realmente uma vida no escondido, que está falando quem Jesus é, o seu estilo de vida demonstra Jesus? O que é lindo é que Paulo vai caminhando e ele chega ao ponto em que ele conta sobre a esperança que está em Jesus. E quando eu caio no capítulo 2 de Romanos, eu tenho um marco assim aqui na minha Bíblia que eu vou contar para vocês o que aconteceu. Porque a gente às vezes se acha muito bom. E algumas das mulheres estão aqui que viveram esse momento comigo. Há mais ou menos, acho que 1 ano e meio atrás. Para ser real, foi no dia 21 de novembro de 2019. Está escrito aqui na minha Bíblia. Novembro 21, 2019, vergonha em praça pública. E eu vou contar para vocês o que aconteceu. Naquela tarde, eu estava finalizando a tarde, me preparando para o Vida Coffee, que era na quinta-feira à noite, no Starbucks ali do Hamlin. E a Erika estava lá, né, Erika? E eu estava me preparando e, de repente, eu vi uma notícia de uma pessoa no Brasil que tinha feito umas fotos completamente indevidas e ela falava que ela era pastora. E aquilo me deu uma ira. Mas eu fiquei tão nervosa. Eu falei, é o fim do mundo. A gente está trabalhando, a gente trabalha sério, a gente se esforça, a gente estuda, a gente vive em consagração. Aí vem uma cidadã falando que é pastora e posa não sei de que jeito. Aquilo me deu uma ira. E talvez você está pensando, Erika, mas é verdade. Né? Eu também achei que eu estava muito certa. Aí o que aconteceu? Foi acontecer esse assunto, eu fui para o café e a gente sempre tem aí no Vida Coffee assim, gente, tem meia hora de papo pelo menos e depois a gente vai fazer, porque mulher tem que vazar, se não sair tudo, ou pelo menos uma parte na primeira meia hora, o café não sai. E a mulherada que vai no Vida Coffee está dando risada, porque é assim mesmo. E aí comecei a ministrar, e eu contei de novo, falei que absurdo isso. Que mulher sem noção. Por isso que as pessoas não acreditam em ministro, a pessoa não acredita em pastor, não acredita mais na igreja. E ok, passou aquele momento, na italiana respirou, comecei a ensinar e daqui a pouco cai esse texto. E eu vou ler para vocês, porque eu comecei a ler esse texto. E o Espírito Santo me deu uma lapada que eu fiquei sem graça, eu fiquei vermelha, Fiquei vermelha. A Deus também estava, né, Deusinha? Fiquei vermelha, sem graça, e o texto era assim, ó. A humanidade caiu num abismo cada vez mais fundo. Mas, se você pensa que está em um nível mais elevado, de onde pode apontar o dedo para os outros, esqueça. Cada vez que você critica alguém, está se condenando. Você é tão errado quanto alguém que você critica. Criticar os outros é uma forma bem conhecida de ignorar os próprios crimes e erros. Mas Deus não é tão enganado facilmente. Ele vê através da cortina de fumaça e o responsabiliza pelo que você faz.
Aí como que você continua? Eu continuei lendo. Ou você acha que conseguiria distrair a atenção de Deus dos seus erros, apontando o dedo para os erros dos outros? Ou que por ser um Deus tão bondoso, Ele deixaria livre de obrigações? É melhor pensar direito desde o princípio. Deus é bom, mas não é bobo. Por sua bondade, Ele nos toma pela mão e nos conduz a uma mudança radical de vida. Quase que eu peguei a bolsa e fui embora. Não é? É para pegar a bolsa, não é? É para pegar a bolsa. Saia de mansinho, pegue o seu banquinho e sai, não conta para ninguém. Mas eu não consegui, porque eu entendi que aquela correção para mim, ela era tão real. Porque naquele momento em que eu estava criticando aquela pessoa, eu estava me achando mais justa que ela. Eu estava me achando melhor que ela. Eu estava colocando ela num padrão que, pelo amor de Deus, olha o que você está fazendo. Foi isso que eu falei. E o Espírito Santo falou assim, e ainda usou essa versão, que ela é bem, vai lá, né? Não dá para se enganar com as palavras nessa versão. E o Espírito Santo ficou falando para mim aqui, uma mudança radical de vida. Quem que eu acho para falar que aquela pessoa merece a justiça punitiva de Deus, porque ela devia, e eu não, porque eu estou fazendo... Calma, está tudo errado. Eu preciso entender, e é isso que Paulo está fazendo, falando em Romanos, assim, entende que não é sobre você ser bom, é pelo que Jesus fez na cruz, que justifica você e que limpa do pecado. Existe o pecado e eu estou na minha capacidade completamente separada de Deus. A única coisa que me conecta com Cristo novamente é a graça. A graça maravilhosa. Uma graça generosa. Deus consertou a situação, é isso que Paulo vai falando nesse texto. Versículo 21 a 24 diz assim, mas agora há algo novo no horizonte. Quer dizer, Érica, não adianta, eu sei que você teve consciência do pecado e vocês entenderam por que eu falo tanto que eu tenho noção do quão pecador eu sou? Porque o Espírito Santo já me mostrou uma e outra vez o quão pecador eu sou. Para que eu não me ache. Porque é fácil a gente se achar. É fácil a gente se achar mais justo que o outro, mais certo que o outro. Mas se você ouvir o Espírito Santo, se você sair do Clubhouse para a tua Bíblia, você vai ver a verdade que está aqui, que te conta quem você é e o que você precisa para andar em concerto com Deus. Mas tem esperança. E é isso que diz o texto em Romanos 3, 21 a 24, diz assim, mas agora algo novo no horizonte. Aconteceu que o Moisés e os profetas anunciaram por tanto tempo. Deus agiu para acertar as coisas sobre aqueles que lemos nas Escrituras, por meio do que Jesus fez por nós. E não apenas por nós, mas por todos os que crerem nele. Por isso, não há diferença entre nós e eles, uma vez que nós e eles reunimos esse longo e lamentável registro como pecadores e provamos que somos incapazes de viver a vida gloriosa que Deus deseja para o ser humano. Deus resolveu fazer isso por nós. Deus sabia que quando o pecado entrou, a gente estava contaminado. Que a gente ia precisar ficar isolado, porque o nosso pecado ia afastar real a gente de Deus. Ele falou, não quero ficar assim. Eu quero acabar com esse distanciamento. Eu quero aproximar. Eu quero abraçar. Eu quero que eles saibam que não é o pecado. A nossa consciência da nossa maldade, a consciência do nosso erro. Eu quero que eles entendam que, porque eles têm consciência, agora eles têm para onde ir. Esse lugar que eles vão é a minha presença. É o meu braço. É o meu abraço. E Romanos 5 vai e caminha e a gente entra então nessa parte. É a consciência de que todo homem é incapaz de salvar a si mesmo. Nem todo o dinheiro do mundo que você tenha, nem todos os investimentos que você faça através do Robinhood, nem toda a tua questão imigratória ou de status de onde você queira. Tampouco ministerial, nem social, nem do que você quiser. Nada disso é capaz de que nós nos salvemos a nós mesmos. Não tem garantia na gente mesmo. Nós somos salvos
pela fé em Cristo. A Bíblia diz que Jesus morreu por nós ainda quando éramos inimigos. Ele morreu por nós antes que eu pecasse. Porque quando eu peco, sabe o que eu estou fazendo? Eu estou falando, não me importa o que o Senhor fez por mim na cruz. O Evangelho é o anúncio de que Deus fez pelo homem. Ele nos reconciliou através de Jesus. Toda a humanidade vem de Adão. E esse é o texto. Esse texto diz isso, Romanos 5, de 12 a 21. E eu vou ler rapidinho com vocês. Vocês conhecem a história de Adão e de como ele nos lançou no dilema em que estamos. O primeiro pecado, depois a morte. E ninguém ficou isento do pecado e da morte. Aquele pecado afetou os relacionamentos com Deus em tudo e com todo mundo. Mas a extensão das consequências negativas não ficou clara até que Deus a explicasse em detalhes a Moisés. Até os que não pecaram como Adão, que desobedeceu ao mandamento específico de Deus, tiveram de experimentar o fim da vida, a separação de Deus. Mas Adão, que nos pôs nessa situação, também aponta para aquele que nos livrará dela. Todavia, o resgate não é proporcional ao pecado que traz morte. Se o pecado de um homem deixa multidões de pessoas no profundo abismo da separação de Deus, imaginem a eficácia do dom de Deus derramado por meio de um homem, Jesus Cristo. De fato, muitos morreram por causa do pecado de um homem. Mas a graça de Deus é muito maior. Ele dá salvação gratuitamente a muitos, por meio da graça de um só homem, que é Jesus Cristo. O que acontece é que a lei, o que a lei fez? De Adão até Moisés, eles tinham, sabe aquela coisa que a gente nasce? A gente não nasce com a consciência do que está errado? Quando você vê injustiça, se você vê uma criança sendo maltratada, seu coração não arde pela injustiça? Aquilo você não precisa ensinar. Você não ensina que não precisa fazer. Aquilo, se você separar uma pessoa e deixar, ela vai continuar pecando, porque o senso moral está dentro de nós. Mas quando vem a Moisés e Deus deu a primeira instrução a Adão, não coma disso, e ele desobedeceu. Mas quando Deus fala a Moisés, a lei, o que a lei fez foi deixar claro para a gente, presta atenção. Deus não deu a lei para que a gente pecasse mais, mas para que a gente tivesse consciência do quão errado a gente estava. Porque se a gente estiver numa estrada e você estiver correndo, e se você estiver passando rápido demais por quem está do lado, você não precisa de uma placa para dizer que você está contra a lei, precisa? Precisa? Não. Você sabe. A gente estava voltando ontem na estrada de Sarasota para Orlando e passaram duas motos muito rápido. Muito rápido. Eu não vi nenhuma placa naquele momento, mas eles estavam a mais de 110, 115 milhas por hora, com certeza. Eu não precisava saber qual era a lei ali. Eu sabia que aquilo os levaria à morte. Porque aquilo ali, a lei não era para falar para eles, você está errando agora. A lei era para falar, presta atenção, vai dar ruim, tem uma regra. Então a gente vai entendendo que em Adão aconteceu uma reação em cadeia. O pecado entrou no mundo por causa de Adão. A morte entrou no mundo por causa do pecado. E a morte é a penalidade do pecado. E a morte se propagou por todo mundo, como um vírus que não perdoa ninguém. Porque todos nós pecamos. A lei vem para mostrar e para provar que é impossível a gente salvar nós mesmos. Porque a gente nunca vai conseguir cumprir. Nunca. Como eu não consigo cumprir a lei, eu preciso de Jesus. Porque quando eu sou bom em mim mesmo, eu não preciso de ninguém. Tem muita gente vivendo em isolamento. Não, eu estou bem, eu não quero ninguém porque as pessoas todas são ruins. Isso é orgulho e talvez você precisa voltar para Jesus e falar, Jesus, eu não consigo sozinho.
Tem muita gente se fechando numa bolha e falando, eu não preciso dos outros. Você precisa de outros e você precisa de Jesus. Porque sem os outros, sem a comunidade, você não chega a Jesus. E sem Jesus, você morre. E aí vem a notícia mais maravilhosa. É que se o pecado entrou por um homem, a salvação veio por um homem. O pecado de Adão foi passado para nós. E talvez você vai falar, quem aqui nunca falou assim? Ah, bendito Adão, é por culpa do Adão que eu estou vivendo isso. Mulherada gosta de falar que é culpa da Eva. O que acontece é que não adianta eu buscar quem foi o culpado. O que eu preciso entender é que está acontecendo agora. Eu e você, sem Jesus, somos escravos do pecado. Eu e você, sem crer na fé, com fé no que Jesus fez por nós na cruz, nós somos escravos. Mas quando nós aceitamos o que Jesus fez. Romanos 5,17 diz assim, é verdade que por causa de um só homem e por meio do seu pecado a morte começou a dominar a raça humana, mas o resultado do que foi feito por um só homem, Jesus Cristo, é muito maior. E todos aqueles que Deus aceita e recebem como presente a sua imensa graça, reinarão na nova vida, por meio de Cristo. Todos os nossos pecados são perdoados em Cristo. Em Cristo, eu sou justificada. Em Cristo, eu sou livre do pecado. E tem muita gente que está vivendo uma vida de escravidão, porque acredita no evangelho do medo, em que acha que tudo que não funciona na tua vida é punição. Ah, isso está acontecendo comigo, é punição. Porque eu estou tendo essa dificuldade, é punição. Eu estou aqui para te lembrar hoje que se você aceitou Jesus, se você realmente disse para Jesus, Jesus, eu aceito o que o Senhor fez por mim na cruz. Eu de verdade acredito que o Senhor carregou a minha dor, o meu pecado. Eu sou livre da condenação. Eu sou livre da condenação. Eu não carrego uma bola no meu pé. O que eu vivo é graça. E debaixo da graça de Jesus Cristo conquistada na cruz, eu passo por uma escola. Eu passo por processos. Processos de educação. Porque a gente não castiga os nossos filhos, ou vamos mudar a expressão, a gente não corrige os nossos filhos porque a gente está punindo eles porque a gente é mau. Por que eu e você corrigimos os nossos filhos? Por amor. E Deus, quando nos vê, Ele fala, ok, Érica, você é objeto da minha graça. Fala, mas não está pronta, está longe de estar pronta. Obra inacabada. Então vai ter que ter processo. Vai ter que ter caminhada. Vai ter que sair do velho homem e viver um homem novo. E esse processo chama santificação. Quando eu entendo a graça de Deus, eu não saio pecando por aí. Quando eu entendo o texto de Romanos 5:20, que diz onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu entendo que porque eu tenho consciência da graça, eu vivo cada vez uma vida mais santa. Porque eu entendo que o que Jesus fez por mim na cruz foi muito grande. Em Cristo nós estamos justificados. Nós não somos mais condenados. Não há mais condenação para mim. Não há mais condenação para você. Receba a salvação hoje. Receba hoje o que Jesus fez por você na cruz. Receba hoje esse presente da graça. Mas a partir de aí, viva em santidade. Porque quando a gente põe uma criança que está pondo o dedo na tomada, e ela continua pondo o dedo lá, e você tira e põe sentado, e ela vai e põe lá de novo e toma choque, volta e põe sentado.
Quem é que está tomando choque? A criança. Por quem? Porque escolha dela. Porque ela não está entendendo o que Deus está falando para ela. E eu e você muitas vezes estamos patinando na mesma dor. Nós estamos patinando no mesmo erro. Sabe por quê? Porque você está achando que você manda. Porque você está achando que você é capaz de se salvar. E Ele está falando, ei, recebe a minha graça. Entende o que eu fiz por você na cruz. Em Adão havia pecado e morte, em Jesus a justificação. Nós precisamos viver a graça de Deus. Não é punição por causa do pecado. Nós vamos ter consequências das nossas escolhas, mas Deus, Ele derrama a graça no meio do nosso processo. Quando eu tenho consciência que Deus é bom, eu sei que tudo que Ele faz é bom. Tem muita gente que não consegue, que quando não consegue ser bom, foge de Deus. Ah, eu sou pecador demais, meu lugar não é na igreja. Eu tô fazendo coisa errada e meu lugar não é na igreja. Talvez você que está aí online, está se escondendo de Deus. Não que quem esteja aqui presencial não esteja, mas tem muita gente fugindo de Deus. Porque fez coisa errada. Quando os nossos filhos começaram a crescer, uma das coisas que eu e o Antônio sempre dissemos para eles, era quando você pisar na bola, vem para casa. Porque eu e você, eu e o seu pai e a sua mãe, nós vamos dar o que você precisa. Porque aqui no meu colo, eu vou estar do seu lado, no meio do processo, da consequência do que você escolheu. Ontem me perguntaram assim, no podcast do Vida Coffee, a gente falou, uma das questões, um dos episódios chama Padecendo no Paraíso, a gente falou sobre maternidade. E nós falamos sobre, a Ana Paula falou sobre que o Antônio e eu desenvolvemos um parenting, né? Uma forma de educar perigosa. Acho que foi a expressão que ela falou assim, que tem que ter coragem. E aí uma pessoa me perguntou lá no Instagram, por que vocês falaram que eles têm que ter coragem? E eu respondi para a moça, eu falei, olha, o que acontece é que nós desenvolvemos um relacionamento em que eles saibam que o primeiro lugar, pisou na bola, vem para casa. E que é melhor a verdade do que esconder a verdade. E ainda quando pisarem na bola, a gente vai estar lá do lado, porque foi isso que fizeram com a gente. Quando nós pisamos na bola, os nossos pais falaram, vem, agora eu cuido. Eu não te jogo fora. Quando eu e você amamos os nossos filhos, quando eu e você trazemos os nossos filhos para perto, nós estamos falando o que Deus fala para mim e para você hoje. Ei, pisou na bola, volta para casa. Pisou na bola, saiba que onde abundou o pecado, superabunda a graça. Porque o que Jesus fez por mim e por você na cruz, quando Ele justificou, quando Ele me aproximou de volta para Deus. Ele falou assim, o que Jesus está fazendo é muito maior que o pecado lá atrás. Salvação é algo que uma pessoa fez. Foi a performance de um homem. Não se baseie, não ache que a tua vida é baseada na tua performance. O Antônio pregou isso quarta-feira no Vida em Casa. Se não assistiu, vai lá assistir. Eu e você não temos participação na nossa salvação. Não. Como assim, Érica? Eu não tenho participação. A única coisa que me salva é o que Jesus fez por mim na cruz. Por causa da graça dele, que é um favor imerecido, é algo que eu não merecia. Eu não mereço a salvação. Você não merece a salvação, mas Jesus escolheu carregar o meu pecado e o teu pecado. Porque Ele falou, não abro mão de você. Eu não abro mão, e não independe o que você faça. Independe o tamanho da lama que se você meteu, vem, que o meu sangue te limpa. Vem, que você é livre, que não há condenação. Vem para perto, porque quando você está perto de mim, quando você está perto da cruz, fica mais difícil pecar. Vem para perto do Pai,
recebe de graça. Vem, fica perto. Esse texto de onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ele não me dá mais liberdade de escolher pecar. Porque o meu e o seu pecado custou a vida de Cristo. Quando eu entendo o que Cristo fez por mim, eu entendo o quanto aquilo custou. Está disposto a entregar o teu filho para morrer por alguém? Não, você não está. Também não estou. Quer dizer, custa muito. Deus fala pra gente assim: você não consegue. Você não consegue ser bom. Alguém aqui já teve essa consciência? Eu tive. Que eu não consigo ser boa. Não consigo. Por mais que eu tente, gente. Eu falo assim: eu vou ser a melhor mãe, daí eu piso na bola. Eu vou ser a melhor esposa, eu piso na bola. Eu vou ser a melhor pastora, eu piso na bola. Eu vou ser a melhor... Qualquer coisa que eu me proponha a fazer, eu piso na bola. E talvez eu seja a única pessoa aqui. Então essa palavra é para mim, porque ela é sempre para mim primeiro, né? E o que Jesus, o que Deus fala para mim hoje é que a lei, a palavra dele me mostra o quanto eu preciso clamar por socorro. O quanto eu preciso correr para Jesus, para Deus e falar: Deus, eu preciso de socorro, eu não dou conta. Você não vai dar conta. Por você, pela tua performance, não dá. Só dá em Jesus. Então tira esse monte de eu acho que eu consigo, você consegue. Você não consegue, assume isso. Quando você assume que você não consegue, Ele que aparece. Quando você é fraco, Ele é forte. Isso é o que a Bíblia diz. Pode ser não o que os gurus dizem por aí, nas salas do Clubhouse, mas é o que a Bíblia diz, que nele você pode. Não é a tua performance, é a performance daquele que morreu por nós. Ele fez por nós. Na cruz a graça destruiu o pecado. A graça triunfa sobre a morte.